Seja bem-vindo ao Fala Expert. Hoje eu tô com a Karina Garcia, é minha amiga de longa data, trabalhamos juntas numa empresa de recrutamento e seleção por pouquíssimo tempo. Sim. Mas assim, as redes sociais estão aí para manter as amizades. E assim, eu acompanhei o Help Babá desde o início. Sim. Ela é CEO, fundadora. Eu falei para ela, essa ideia é genial. Então hoje a gente vai contar sobre como começou a Help Babá, como que ela ajuda muitos pais e mães que precisam contratar babás e agora até domésticas, né? Sim. Então, conta pra gente como é que tudo começou, Karina. Então, obrigada primeiro pelo convite. É um prazer te reencontrar, né? Depois de anos e anos. Eu sempre trabalhei com RH, né? Minha formação é em psicologia. Então, teve um momento na minha carreira que eu estava em transição, pensando, pedindo a Deus, né? Eu preciso saber o que eu vou fazer daqui para frente. Já tinha, enfim, chegado a um nível de gerente, né? De RH, de empresas de pequeno porte, grande porte, empresas de fundo de investimento. E aí eu pensei, eu vou esperar que vai aparecer alguma coisa, assim, a gente não tem que ter pressa, né? A gente tem que aguardar, porque vai vir um estalo e eu vou captar essa mensagem e eu vou executar. E aí um dia aleatório, eu estava na minha dentista, e aí ela falou, Cássia, aguarda só um pouquinho que eu preciso atender uma ligação importante. Aí eu, claro, e eu de boca aberta, né? E ela... é minha babá. E aí ela começou a falar, e como eu não estava nem podendo falar, eu estava ouvindo, né? E ela falou, olha, eu tô precisando muito contratar uma babá, você ouviu, a pessoa que tá na minha casa vai me deixar na mão, eu sou sozinha com a Júlia, e assim, eu tô desesperada. E ela desabafou ali real, sabe? E aí eu escutando aquilo, aí ela, olha, Karina, eu não sei, assim, se você conseguiria me ajudar, mas tô pensando agora em você, porque... você é psicóloga, você trabalha com RH, ela já me conhecia, assim, do meu histórico também, pessoal e profissional. E eu acho que tem tudo a ver você me ajudar a encontrar babá pra Júlia, pelo menos me ajudar a entrevistar. Porque eu sou muito boba, eu não dou certo com nenhuma babá. Eu falei, não, vamos lá. E aí, naquele momento, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a internet e entender, assim... como eu faria para ajudar a Cris a encontrar uma babá, né? Aí nesse momento eu nem estava pensando em abrir alguma coisa do tipo, porque, né, tava tudo muito no escuro, eu tava querendo ajudar aquela demanda inicial dela. E isso tem quantos anos? Isso foi 2016, né? Estamos já em 2025, então já tem uma carreira aí, já tem um tempinho aí que a gente já tá nesse recrutamento de babás. E aí eu consegui localizar uma outra empresa que já fazia um trabalho similar, que não era no Rio, né? E descobri que no Rio de Janeiro ainda não tinha nenhuma empresa pioneira nesse mercado de recrutamento e seleção só de babás. Sempre teve como sempre tem, né? Aquelas empresas que fazem tudo e também fazem babá, mas que não são especializadas em babá, que não tem nenhum psicólogo por trás, que isso faz toda a diferença. Ah, sim. Né? Que não tenha uma pessoa que tenha tato com criança, que goste de criança. Então, eu acho que uniu muitos atributos positivos ali para poder chegar nesse Help Babá e nessa empresa, né? E aí eu consegui, enfim, indicar umas pessoas para a Cris. Acabou que ela contratou por outros meios, né? Porque já tinha urgência, conseguiu uma indicação. Mas, desde então, a empresa foi formada. Aí eu abri o CNPJ, eu descobri o que eu poderia fazer para melhorar sobre o que eu tinha visto na internet, que já existia de recrutamento e seleção de babá, e montei do zero, realmente, uma empresa de recrutamento e seleção de babás, que é... De um insight. De um insight, exatamente. Foi uma ideia que eu acatei, eu corri atrás... para mim foi um grande desafio, porque vou ser mãe agora pela primeira vez, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas assim, você sendo jovem, né, nunca tive tanto contato, né, com criança, para saber o papel de uma mãe, a responsabilidade de uma mãe, e até os pré-requisitos, né? Exatamente, aí você pensa assim, nossa, eu sempre recrutei executivo, Sim. O que eu vou perguntar numa entrevista de babá? Até nisso eu tive que me preocupar para conseguir passar segurança. Porque se você contrata uma empresa de qualquer segmento e a pessoa que é a dona, é a CEO, é a responsável,
não sabe responder uma dúvida sua, a empresa não vai para frente. É verdade. Então, eu tive que fazer um estudo de mercado. Eu realmente, assim, me dediquei muito. Eu lembro perfeitamente o quanto eu lia, o quanto eu corri atrás, o quanto eu entendi de mundo materno para poder estar ali de frente com o pai, com uma mãe que às vezes estava com depressão pós-parto, com uma mãe que é divorciada e que falava para mim, olha, eu preciso de uma pessoa realmente que você saiba que não vai me trazer problema porque eu sou sozinha com a minha filha. É produção independente. Então, assim, todo mundo, óbvio, tem sua preocupação, todo mundo tem sua demanda, mas você saber que você está sendo responsável por indicar uma pessoa que, se essa pessoa faltar, vai deixar na mão o seu cliente, é uma responsabilidade muito grande. Muito, muito grande. Minha mãe passou por isso, né? Minha mãe era mãe solteira. E aí, a família toda morava em Campo Grande, a 60 quilômetros de distância de Copacabana, para quem não é do Rio de Janeiro. E aí, o que aconteceu? Durante o período que ela estava afastada do trabalho, ela tinha babá. No primeiro dia, a babá resolveu desistir. E aí, ela teve que correr atrás. E isso há 37 anos atrás. Conseguiu encontrar outra babá que ficou lá em casa até meus 17. Bem privilegiada, então. Foi sim. E é isso, né? E quais são os pré-requisitos para pessoa ser babá? Então, no caso da Help Babá, a gente criou como regra pelo menos ter 6 meses de comprovação em carteira como babá, né? E aí a gente checa toda a parte de referência, a parte criminal, entrevista presencialmente, ela sendo aprovada em todos os skills, todas as exigências, aí a gente realmente monta um relatório, né? E indica para uma família. Mas e faz algum teste cognitivo, então, a gente faz, na verdade, entrevista comportamental, né? Eu, como sou psicóloga, a gente entendeu que a aplicação de um teste, sendo palográfico, sendo qualquer outro tipo de teste, não é tão funcional do que trazer lembranças do passado, né? Que é você entrevistar a pessoa com sinalizações de... ela vai pontuar, como é que eu posso dizer? Target selection, o nome, né? Ela vai pontuar vivências que ela teve no passado para você poder chegar numa conclusão. Então, por exemplo, me conta uma situação que você tenha passado numa casa, onde você fugiu do seu controle, alguma situação que você saiu bem. Então, a gente tenta resgatar, fazer com que elas resgatem, né, situações que elas já vivenciaram para a gente poder tirar uma conclusão sobre a pessoa. Né? Tipo, a casa pegou fogo, você está com a criança sozinha. O que você faria nessa situação? Né? Você tem uma mãe alcoólatra, que já aconteceram situações, né? De, por exemplo, olha, você tem uma mãe alcoólatra dentro de uma casa, você é babá, você é responsável por aquela criança, a mãe entrou numa crise, usou drogas, tá totalmente descontrolada e você precisa agir. Porque a mãe queria pegar o carro e levar a criança pra rua. O que você vai fazer? Olha que situação. Que situação. Então, assim, a gente traz várias situações adversas que não são normais, né? São situações pontuais, mas que já aconteceram na Help Babá. Sim. E ver qual seria ali a atitude dela, né? E eu acho que isso seria um teste muito mais valioso do que aplicar um teste, por exemplo, palográfico, um outro tipo de teste Varteg, enfim, os outros até que não são mais usados. Ele quer dizer muito, ele reflete muito daquele dia da pessoa. Ah, tá. Porque, por exemplo, hoje eu estou um pouco corrida. Sim. Porque, né, tenho aqui a gravação, aí depois eu tenho um outro compromisso profissional, estou gestante, então tem outras coisas, né, chegando móvel em casa, chegando isso, chegando aqui. Então eu estou num momento agitado. Sim. Se você fosse aplicar um teste em mim hoje, seria um resultado. Sim. Se você aplicasse esse teste em mim, em Maldivas, eu de férias, tranquila, né, sem conta para pagar, sem preocupação, sem criança para nascer, o meu resultado seria outro. Então a gente entende que a babá, ainda mais por ser uma pessoa de outra categoria, chegando numa entrevista de emprego, muita gente às vezes pede até dinheiro de passagem emprestado, então tá naquela tensão de preciso ser aprovada, tô chegando numa empresa para fazer entrevista, que é o meu sonho trabalhar na empresa, então a pessoa fica nervosa. Sim, com certeza. Então a gente já viu que os resultados eram muito alterados. E aí a gente resolveu adaptar e fazer realmente uma entrevista por competência direcionada. Ai, perfeito. E
vocês atendem Rio, Niterói, outras Sim. cidades? Sim, no estado caso, do Rio de Janeiro? o estado todo do Rio de Janeiro. Niterói a gente faz vagas, só que no perfil só dormindo na residência. Ah, sim. Né? Sim. Aí quando a pessoa precisa de uma babá realmente que entre segunda sai sexta, ou entre sexta sai segunda, a gente consegue. E quais são os perfis de babás que vocês têm? A gente trabalha com 3 modelos. A babá mensalista sem dormir, que atende aquele público que trabalha em horário comercial, né? Então a babá normalmente trabalha de 8 às 5, ou de 9 às 6, ou de acordo com a demanda do cliente, num horário mais adaptado, né? E aí, a babá mensalista que dorme, porque, por exemplo, a gente atende muitos médicos, né? Quando as pessoas olham a empresa, acham que é a empresa de famoso, mas não. Nosso maior público são médicos, né? Então, os médicos, normalmente, eles viram o plantão 7 da manhã. Sim. Então, como é que você vai conseguir uma pessoa para chegar às 6h30 na sua casa? É muito delicado. Porque elas dependem de BRT, de transporte público. Então, a gente sempre indica uma pessoa que durma na residência. Não para trabalhar de madrugada, nem isso, nem aquilo. Isso é uma questão interna deles, mas para realmente, na hora da necessidade dela sair para trabalhar, ela ter a segurança que tem uma babá já ali. Até para atender uma emergência. Exatamente. Então, a gente tem o modelo de horário comercial de segunda a sexta. O modelo dormindo, que entra segunda 8, sai sexta 5. Sim. E final de semana, que trabalha, enfim, acompanhando a rotina da família. Né? Elas entram normalmente sexta 5 e saem segunda 8. E aí uma rende a outra. Uma rende a outra. E aí Isso. pode trabalhar até em mais de uma família, né? Não, normalmente, quando a babá é só folguista, ou quando é mensalista, o que a gente indica, né? Que tem bastante coerência. Que a pessoa só tem aquele emprego. Por quê? Se você está cuidando de um bebê recém-nascido, final de semana, e outro bebê meio de semana, como é que você vai fazer? Você vai ficar cansada. Então, você vai viver só trabalhando? Não. Então, a gente quer realmente que as pessoas estejam no trabalho por inteira, né? Descansadas, que possam, enfim, atender as expectativas da família, né? E também tem muita questão envolvida, até mesmo emocional, né? Emocional, a questão que ela precisa ter um momento dela de lazer, ela não pode abdicar da vida dela 100% só para ser babá, né? Então a gente sempre pede realmente que a pessoa tenha só um emprego, até porque a folguista em específico, se ela trabalha todo final de semana, mas se uma família precisar dela meio de semana, porque a mensalista ficou doente, porque ela precisa viajar, porque aconteceu qualquer tipo de intercorrência, ela precisa ter disponibilidade para porque render. Ela já conhece a criança. Já conhece, né? Senão também é muita movimentação dentro de uma família. Sim. Né? Uma babá aqui, outra ali, outra ali. Então, não, a gente realmente pede que a folguista tenha só um emprego. E a babá pode viajar com a família? Sim, pode viajar. A babá folguista, ela trabalha viajando. E assim, deixando claro que o nosso trabalho ele é exclusivo de intermediação. Tá. Né? Você até tinha perguntado isso antes, e eu vou explicar um pouco melhor. O nosso trabalho é de recrutar. Né? Então, o que eu faço? Eu entendo ali o perfil da babá, a necessidade da família, né? Isso. A gente indica, até o presente momento, a babá não tem nada que, enfim, seja abone a conduta dela, né? E quem contrata a pessoa é a família. É a família, entendi. Então, quem assina a carteira dela, quem faz todo o acordo trabalhista, de escala, de horário, de como vai ser o descanso e tal, é tudo ela, a família, e a gente sempre indica que a família pegue um contador, um advogado, para ficar respaldado de qualquer tipo de questões trabalhistas. Né? Então, essa parte realmente não fica com a gente. Muito bacana. Bem interessante mesmo. Vocês trabalham também com aquelas enfermeiras que fazem higiene do sono, ajudam a amamentação? Sim, algumas famílias às vezes pedem, né? Ah, Karina, eu preciso de uma pessoa com técnico de enfermagem, ou então com ensino superior completo em enfermagem. E aí tem situações adversas, né? Olha, meu filho é autista, o meu filho tem uma questão de saúde, que ele precisa de uma enfermeira o tempo todo. Então, eu já tenho uma equipe de home care, só que eu preciso também de uma babá que consiga, né, ajudar ele um pouco mais, que eu sinta mais seguro. Então, assim, a gente entende cada necessidade. Né? Tem famílias que realmente precisam de uma pessoa mais específica. Sim, a gente recebeu uma psicoterapeuta aqui que falou muito sobre isso. Ela trabalha com crianças que tem que tem a TEA, né? Que tem
enfim, que tem outros tipos de patologias e disfunções e tal. E ela falou muito também sobre a importância da atividade recorrente e de você sempre estimular a criança a fazer atividades, né? Porque tem muita babá também que entrega a criança para a TV, né? Não, assim, não faz o menor sentido. É o que eu falo para elas no treinamento. A gente dá um treinamento também de babá, que depois eu falo um pouco mais. E a gente fala, qual é o sentido a pessoa contratar uma babá para babá ficar o tempo todo no celular e na televisão? Não tem como. Não tem como. Então, assim, a criança precisa de estímulo, a criança precisa, né, enfim... Conversar, precisa de atenção. Ela precisa estar ali no tapetinho, mas ela precisa estar ali preocupada, né, enfim, não só com a questão de estímulo, mas como os horários, a criança tem que ter rotina. Tem que ter rotina. Tem que ter rotina. Então, uma criança com rotina, uma criança que não dá tanto trabalho quanto uma criança sem rotina. Né? Imagina, uma babá chega numa casa, a criança acorda todo dia um horário, a criança não tem uma rotina de alimentar. Come besteira, não tem uma... Então, assim, é importante, a gente explica tanto para os pais quanto para as babás a importância daquela rotina alimentar, a importância do horário do sono, do horário da alimentação, do banho, porque a criança já fica condicionada e tudo funciona mais fácil, né? E falando sobre o treinamento, achei super interessante, porque você profissionaliza a babá, né? Que era uma profissão que até pouco tempo era... qualquer pessoa pode ser babá? Não. Você tem uma série de requisitos para cumprir, treinamentos para fazer, né? Como é que funciona esse treinamento? Sim, a gente tem um treinamento já desde o início, acho que foi no primeiro mês de 2017, a gente começou o treinamento e ele funciona até hoje com a mesma enfermeira. Que máximo! Eu tenho um pouco disso, assim, na minha vida, né? As minhas amizades são longas, quando eu recruto uma pessoa, também é para bastante tempo. Eu tenho a Bia, que é meu braço direito na empresa, que ela é minha amiga de infância, né? E ela já tá comigo há 6 anos, né? E tem a Andréia, que é a enfermeira especializada em neonatologia, que dá o nosso treinamento, que já tá com a gente desde 2017. E aí esse treinamento é o seguinte, qualquer pessoa pode se inscrever. Você é babá ou você não é babá, você pode se inscrever no treinamento, tá? O nosso treinamento a gente deixa muito bem claro que ele não tem nenhuma relação com o emprego. Ok, importante falar. Porque, assim, a gente não tem como objetivo enganar ninguém. A pessoa pode fazer o treinamento, pode não ter se selecionar. Indicação de quem for, né? Eu recebo ligações, às vezes, de pessoas... Karina, eu tenho uma pessoa para te indicar, arruma um emprego para ela. Desculpa, ela não tem os skills para... Então, assim, a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Entendeu? A gente quer que a pessoa tenha no mínimo 6 meses de experiência na carteira. Fazendo ou não o treinamento, não é garantido que você vai conseguir emprego. Você tem que ter o perfil. Sim. Tá? Então, assim, o treinamento, ele é rico em conteúdo. É um treinamento de um dia. Mas é um treinamento muito bem montado. A gente já... Toda hora a gente muda, porque as coisas evoluem, né? Sim. Então, assim, toda hora a gente faz adaptações. E ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é comigo, que dou a parte de ética, postura, apresentação, higiene pessoal. E depois entra a Andréia no segundo bloco, que dá a parte técnica, né? Que aí tem a amamentação, primeiros socorros, acidente doméstico, desenvolvimento infantil. Ela fala um pouco de cada fase de desenvolvimento. Ótimo! Né? Então, assim, a gente entende que é um treinamento muito completo, né? Porque realmente uma pessoa que esteja trabalhando como babá, às vezes você pergunta pra ela, você sabe desengasgar um bebê? Olha, eu sei, mas eu nunca passei por isso. Ok, você não vai querer que uma criança se engaje pra você testar. Mas você tem que saber a técnica, claro. Para se acontecer qualquer tipo de situação, você tá ali e você se garante. Sim. Né? E também a minha parte é muito boa, porque é a parte mesmo de desenvolvimento infantil, eu conto várias situações que aconteceram na empresa para elas, pergunto como elas agiam. Isso você cria um repertório. Exatamente. Então, assim, eu já tenho 300 mil histórias diferentes. Então, a gente vai ali, a gente ajuda, a gente estimula, a gente conta a questão do desenvolvimento. Bom, porque quando sua neném nascer, a mamãe já tá muito pronta, né? Exatamente. Eu até falei assim, todo mundo me pergunta. Ontem mesmo eu respondi no Instagram, pessoal, e a sua babá? Você já escolheu, né? Eu ia perguntar isso agora.
Então, eu já tenho, sim, algumas pessoas que eu já conversei, que eu sei que moram perto de mim. Ah, isso é importante, E né? que podem me dar esse auxílio, né? Mas eu ainda não desenhei o modelo de babá que eu preciso. Se é Perfeito. mensalista sem dormir, se é mensalista dormindo. Sim. E eu também quero viver a maternidade durante pelo menos os 2 primeiros meses. Então, assim, eu tô com a minha vida estruturada pra, né, junto com o Diego, enfim, pra, assim, a gente ter estrutura sozinhos pra dar conta, né, da bebê, pra eu Isso. poder usar as técnicas do treinamento e mostrar que eu aprendi, Isso né? aí. Mas Faz uma eu folguinha pro tenho. casal de vez em quando jantar durante 2 horinhas e Sim, não, volta. vai ter a babá, com certeza, eu não tô negando, só que eu ainda não sei, a gente não conversou ainda sobre o modelo que a gente vai querer para dentro da nossa casa. Se é mensalista Perfeito. dormindo, se é, enfim, de folguista, com certeza a gente vai ter. Né, final de semana, que é o momento da gente, né, de lazer e tal, a gente vai querer realmente ter uma pessoa. Mas pra mim é um pouco mais fácil arrumar, né? Então eu não preciso de Sim, tanta antecedência, eu tô exatamente. Tá perdoada. perdoadíssima. Agora eu quero um conselho. Aham. Qual o conselho que você daria para as futuras mamães, ou para as babás, ou para quem está pensando em fazer um processo seletivo para contratar uma babá em casa? Então, assim, eu vou dividir a resposta para ficar mais claro, né? Assim, para as babás e para as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, eu sempre dou a dica que se qualifiquem. Porque esse mercado ele é muito amplo, tem muita profissional, Tem. mas as babás que são muito qualificadas, que estudam, que se desenvolvem, elas são diferenciadas. Né? Eu tenho babá ganhando 20 mil. Né? Então, assim, trabalhando de segunda a sexta e ganhando 20 mil. Ótimo. Então, são pessoas que você vai conversar com ela, né? Essa babá específica que eu vou falar, ela tem inglês fluente, ela tem espanhol, ela já morou fora, ela tem superior completo. Então, assim, é uma pessoa de outro nível, outra categoria. Então, assim, se desenvolvam, estudem, procurem sempre entrar numa casa e fazer uma boa estadia, saber entrar, saber sair. Você precisa de referência. Sim. Então, assim, não adianta você entrar em qualquer família e você não ter um histórico, né? Da gente poder ligar e perguntar como é que foi o trabalho da Duda. A Duda fez diferença com E não seu adianta filho. passar o telefone da vizinha como referência. A gente vai descobrir. Referência falsa a gente descobre todos os dias. Todos os dias, eu falo, imagina. que maravilha. A pessoa veio lá de Magé pra chegar aqui e me dar o telefone da ex-patroa como se fosse ex-patroa e era amiga. Então, assim, não vai ser aprovada. Então, o conselho para as babás é exatamente esse. É que você se qualifique para você ser diferenciada. Isso em qualquer profissão. Sim. Né? Tá, se sempre você com a porta quer aberta. se formar em jornalismo, se você quer ser psicóloga, se você quer ser advogada, você tem que entender qual é o buraco de mercado e o que você, né, possa vir a fazer de diferente para você se destacar. Sim. Senão você vai ser mais uma. Excelente. Então, para babá, eu digo isso. E para mãe que quer realmente contratar uma babá, eu sempre indico que pesquise com antecedência. Pode ser pela Help Babá, pode ser por outra empresa, mas pesquise, entenda como é que é a sua rede de apoio, o que você vai precisar, se é uma pessoa dormindo, se é uma pessoa sem dormir. Contrate com antecedência, né? Não adianta, eu consegui uma indicação e agora a indicação furou, preciso de uma babá para amanhã. Às vezes a gente já tem ligações assim, sim, mas a gente tem que realmente, né, ter tempo para fazer um recrutamento específico, né? Se a pessoa quer uma babá sem dormir, não adianta colocar uma pessoa de São Gonçalo para trabalhar na Barra. É muito tempo de deslocamento, a passagem fica alta, fica cansativo para profissional. Então, assim, a indicação é pesquise, ver o que realmente a sua criança precisa, qual é a necessidade dela. Né? E é isso. Perfeito. E a gente encontra no @helpbabá. @helpbabá e pelo site também. Se a pessoa quiser se candidatar ou quiser realmente abrir uma vaga de babá, ela pode responder lá uma caixinha e vai direto no nosso e-mail e a gente já consegue atender. Perfeito. Karina, muito, muito, muito obrigada. Eu sei que a sua rotina é super corrida. Obrigada por abrir esse espaço. Eu que agradeço. Agora titia já tá ansiosa aí com a vinda da Ana Luz. Daqui a pouco tá aqui. Gracinha. Daqui a pouco tá. E vai ser modelo da Help Babá. Falei pra ela, minha filha, você já tem que chegar ajudando a mamãe. Vai ser modelo, vai ser o bebê Help Babá novo. Sim,
mascotinha. Vai ser. Linda. Sucesso, saúde. Amém. Ai, vai ser Te maravilhoso. desejo tudo em dobro. E fico muito feliz de estar aqui com você, de verdade. Eu também. Tô muito feliz mesmo. E a gente volta na semana que vem.